Bom, gente, vou falar um pouquinho agora sobre difusão numérica, que é um fenômeno que ocorre quando a gente interpola os termos advectivos com uma função de interpolação do tipo UDS, né? Que é o upwind. Então, para fazer isso, eu vou pegar só uma parcela da equação, né? Aquele termo advectivo ali, d dx de ρ u φ, e vou integrar ele no meu volume de controle, esse destacado aqui, vermelhinho aqui, do centro aqui. Então, notem, ó, integrando o volume de controle, o volume de controle P, a derivada, na verdade, né, quando integrar no espaço, ela fica, na verdade, a variação das propriedades na face E menos a variação das propriedades na face W. É unidimensional. Daí eu tenho que avaliar essas quantidades. Eu estou me preocupando só com o φ aqui, tá? Vamos assumir que ρ e U são conhecidos e que eu não preciso interpolar, conhecidos e constantes, tá? Então eu vou me preocupar só em avaliar o φ aqui, φW. Eu tenho duas opções. Ou eu faço ele por CDS, diferenças centradas, que seria a média ali, ou eu faço ele por UDS, upwind. Então, como se a velocidade for positiva, o valor da variável φWzinho, né, ou de φW na interface W, de φ na interface Wzinho, vai ser o φWzão, né, do volume ao montante. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá frescurizado aqui, ó, tá em azulzinho aqui. E aí agora eu vou usar a série Taylor meio que para voltar, né, fazer o caminho inverso do que a gente tem feito agora, só para poder comparar essas duas discretizações. Estou seguindo os passos lá do professor Malisca no livro lá. Então, ó, lembrando a série de Taylor, eu posso aproximar o φP em função do φW, dessa forma aqui, φW mais ΔX sobre 2, dφ dx, mais ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial d2x dx2 e assim vai. Posso fazer a mesma coisa com o φ no ponto W, né, maiúsculo, só que agora como ele está para a esquerda, o ΔX é negativo, então nas derivadas de ordem ímpar vai aparecer um menos aqui. Tá? O resto é praticamente idêntico, só muda isso aqui, né? Só muda o menos aqui. E aí eu vou substituir esse φP e esse φW, né, nessas expressões em azul aqui, ó, para ver o que acontece, para que eu possa fazer a minha análise. Então, ó, interpolação CDS, Central Difference in Schemes. Tá? Então, eu substituí, eu dei uma frescurizada, ó, φW mais φP. Tá? Então, em azul ali, ó, eu substituí o φW pela série de Taylor. Em verde, eu substituí também o φW, o φP, pela série de Taylor. Aí eu arrumei a equação de forma meia conveniente. Aqui, notem que isso aqui vai ao infinito, tá? Ó, esse o azul e o verde vão ao infinito, tá? Mas é fácil perceber, ó, que alguns termos vão se cancelar. Ó. Todos os termos de derivada de ordem ímpar, elas vão se cancelar. Por quê? Porque por causa do ΔX negativo aqui, né? Quando eu aproximo o φW. E vai sobrar só os termos de derivada de ordem par. Tá? O primeiro deles aqui seria a soma desses dois aqui, né? Que seria 1/4 ΔX2 d2φ dx2. Então, quando eu organizar essa equação aqui, né, vai ficar isso aqui, ó. Rho φ, notem que é 1/2 mais 1/2 dá 1, mais o que? Termos que são multiplicados, o maior dos termos que vai aparecer aqui, ele é multiplicado por ΔX ao quadrado. Então, é o que a gente chama aqui é uma aproximação de segunda ordem, porque eu vou estar truncando aqui, né, eu vou estar eliminando termos da ordem de ΔX ao quadrado. Isso quando eu faço CDS. Então, eu voltei lá a minha condição normal e com erros ΔX ao quadrado. Quando eu faço um UDS, né, então, ó, simplesmente substituo o φW pela variável dele ali, o que acontece? Daí eu não consigo mais me livrar aqui, ó, das derivadas primeiras. Então, essa derivada primeira aqui vai sobreviver, ó,
vou manter essa derivada primeira aqui para poder fazer o mesmo truncamento lá, ó, de segunda ordem. Então a aproximação que vai acontecer, na verdade, né, pensando, não é que eu estou truncando, mas é para poder fazer a comparação aqui, né, porque na verdade eu estou indo ao caminho contrário, né, eu estou indo da função de interpolação e voltando. Tá? Então, esses termos aqui, ordem ΔX ao quadrado, são equivalentes. Então, essa parcela aqui, daqui para cá, essa função de interpolação é igual, daqui para cá, essa função de interpolação é igual. Só que quando você faz o DS, ainda sobra não seria um lixo aqui, mas sobra o que a gente chama de difusão numérica. Por que eu chamo de difusão? Porque isso aqui parece um termo de difusão, né? É uma derivada da variável multiplicada por um coeficiente de difusão aqui, que seria o ρu ΔX sobre 2. Tá? Então a aproximação UDS, ela acaba fazendo o que a gente chama de suavizar os resultados, o que é muito comum quando você tem a difusão. A difusão ela é um processo mais suave, né? Uma transição mais lenta. E o nome vem da observância dessa parcela aqui, quando você retorna aqui, quando você faz essa análise com série de Taylor. O que ela faz na prática? Ó, se eu pegar esse é um caso extremo, né? A gente está pegando uma solução para φ aqui, que tem um valor alto aqui, que cai imediatamente para um valor menor, né? Mas é um caso extremo para testar e só para exemplificar. Ó, se eu estiver interpolando isso com uma função de interpolação do tipo UDS, eu vou estar suavizando esse gradiente. Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, às vezes pode fazer diferença nenhuma, tá? Mas ela está suavizando os gradientes. Então esse é o chamado de difusão numérica, é o que vocês vão ouvir bastante, tá? Aí lendo os papers, nas discussões e tal, da análise dos resultados, parece que houve difusão numérica, a solução foi amortecida, coisa e tal, coisa desse tipo. Então tem que saber que existe, tem que saber do que se trata, para poder acompanhar aí sei lá, uma apresentação no congresso, ou mesmo quando estiver lendo um paper, para saber do que se trata. Tá bom?